boa noite. E aí, Amandinha? E aí, galera? Lulu? Oi, oi. Deixa eu só conseguir posicionar aqui a câmera do iPad. Peraí. Ou que inveja de você, viu, Dani? Ai, gente, nem falem. É muito lindo aqui. Quem não sabe, gente, acompanhe Dani no Instagram, ela está em Itacaré. E eu vou confessar uma coisa. Vocês acreditam que eu esqueci a aula de vocês? Esqueci real. Eu também esqueceria. Por quê? Não, mas aí eu explico, tá? Me acuso e me defendo. Eu na Baiana, como o semestre começou antes do de vocês, eu já concluí o semestre lá. E aí, aqui na UFBA, eu já comecei as defesas de monografias bancas, né? Então, na minha cabeça, como eu concluí o semestre da Baiana semana passada, e como eu já estou em banca de monografia na UFBA, eu esqueci que eu tinha aula, né? Aí, resultado, saí para jantar. Aí, quando eu tava saindo já, assim, pegando a chave do carro para jantar, eu tinha mandado uma mensagem para Thaís para resolver umas coisas do escritório. E aí, Thaís mandou assim: Dani, quando der um intervalo da aula, eu ouço. Que eu mandei um áudio para ela de uma demanda que a gente tem, que a gente trabalha juntas, né? Aí ela, quando der o intervalo da aula, eu ouço. Aí quando ela mandou isso, quando der intervalo da aula, eu falei assim, meu Deus, eu tenho aula hoje. Aí eu saí, meu Deus, eu saí assim, tensa com o horário. Mas deu tudo certo. Mas só para dizer para vocês, confessar aqui, fazer uma confissão, que eu esqueci de vocês hoje, gente. Esqueci completamente. Esqueci assim. Bem esquecido. E vocês acreditam, porque isso a gente não posta, né? Que eu cheguei aqui no sábado, eu ainda não vi o mar. Eu ainda não vi o mar. Como assim? Cheguei sábado. Hoje é Totalmente segunda. errada. Hoje é terça. Ainda não vi o mar. Porque no sábado a gente chegou de noite, porque eu peguei o caminho errado. Peguei um caminho louco que o Google Maps deu. Porque eu botei assim, Google Maps sem ferry via BA. Que eu não queria pegar BR, porque eu não sei pegar estrada, né? E aí o Google Maps fez de um jeito que eu passei primeiro, que eu comecei por Ilhéus. Aí eu passei primeiro por Serra Grande, depois Itacaré, depois Ilhéus. Eu fiz o caminho inverso, que eu não sei exatamente o que ele fez. Então eu cheguei muito tarde no sábado. Aí no domingo trabalhei para lançar as notas da segunda. Na segunda trabalhei. Então eu ainda não consegui ver o mar. Pretendo fazer isso amanhã. Será? Mas no Instagram a gente posta que a gente tá, ó, bem. Itacaré arrasando. Isso, né? Inclusive, Dani, aproveitando que você esqueceu de Penal 2 hoje, não esqueça da aula de Penal 3 amanhã, viu? Não, agora de Penal 3 eu não esqueço. O negócio foi a de vocês, que a de vocês é a primeira aula à noite da semana. Tá bom, a gente é que é esquecido mesmo. Não, esqueci, gente. Esqueci de vocês. Esqueci, assim, real. Só para conferir, sem que isso signifique desleixo. Nosso tema hoje, então, é tipicidade, tipos culposos e pré-terdolosos. Confere. Amandinha, seu áudio tá cortado. Eu acho que vocês estão falando. Eu vou olhar aqui, não sei. Se alguém olhar primeiro a turma. Eu tô aqui com um resumo que a turma mandou, que é tema tipicidade, tipos culposos e pré-dolosos. Mas eu queria confirmar com vocês. É isso, turma. Diga aí no bate-papo, vá. Deixa eu ver aqui. Hoje causas supralegais de exclusão de culpabilidade. Yuri disse aqui, somos menos importantes. Não são. Mas vocês
e é preciso dizer isso, né? A gente não pode ser autocentrado. Vocês são menos divertidos do que Itacaré. Vocês são. Não sei. Preciso dizer, não quero causar nenhum problema a ninguém psicológico. Ai, Dani, Mas vocês são. você já foi no Café com Cacau? Fica bem Não fui. na entradinha, almoce lá, meu Deus, é incrível. A café com cacau é de comida de sal, porque assim, a nutricionista me proibiu de comer açúcar. Então, para mim, Daí, lá tem almoço, o almoço já é maravilhoso, tem doce e tudo mais, mas tem A um parte peixe. desse restaurante é o bolo. Eles têm um bolo de café com cacau, que é maravilhoso. Eu amo esse bolo do Café com Cacau. Quando eu fui para Itacaré, eu trouxe a torta inteira. Eu não tô comendo açúcar, então eu só quero coisas, receitas, indicações que tenham xilitol, ou tâmara, ou passas, ou mel de cacau. Ai, não tá com nada você, Dani, não tá com nada. Mas hoje a aula é super legal de exclusão da culpabilidade. Pronto. Por que? Meu Deus, eu tô aqui com... Acho que você baixou errado, porque tipos culposos a gente já viu tem tempo. Ah, pronto, não é. Tô vendo aqui. A da equipe de Jaqueline, Lorijane e Renata. Esse daqui é um dos meus temas preferidos, sabia? Isso daqui foi um tema que eu nunca tinha estudado efetivamente até cair no concurso. Quer dizer, eu já tinha estudado, mas assim, não a fundo. E aí caiu no concurso de professor da UFBA. E eu sempre quis, né, fazer o concurso de professor da UFBA. Sempre foi, assim, o concurso público dos meus sonhos. Então, eu sempre digo que eu sou uma pessoa de muita sorte, porque eu passei no concurso dos meus sonhos muito cedo, né? E aí eram 10 temas. Um dos temas era causas supralegais de exclusão da culpabilidade. E esse era um assunto que eu realmente não abordava com ênfase em sala de aula, né, até então. Quando a gente trabalha, né, as causas supralegais de exclusão da culpabilidade, a gente, na verdade... Deixa eu olhar aqui para a câmera, porque eu estou olhando, na verdade, para vocês. Deixa eu ver aqui, porque eu estou em outro dispositivo. Eu normalmente dou aula do meu computador. Bom, vou olhar aqui, vou tentar olhar para a câmera. E aí, assim, esse assunto, né, é um assunto que nos remete à exclusão da culpabilidade através de causas que não estão previstas em lei. E era um assunto que eu não costumava trabalhar tanto em sala de aula, e eu passei a estudar e me interessar por esse assunto justamente em virtude do concurso para professor, né, da UFBA. E o que a gente está aqui, né, efetivamente trabalhando? A gente viu na aula passada as críticas que são feitas à ideia de homem médio, a uma valoração abstrata da culpabilidade, né? Então, a gente viu na aula passada também a inexigibilidade de conduta diversa. Agora eu lembrei da aula passada. Então, a gente já trabalhou isso e a gente percebeu que existem, assim, de uma maneira geral, o que é a inexigibilidade de conduta diversa? É a análise do poder agir de outro modo. Ou seja, eu só posso responsabilizar criminalmente alguém se esse alguém podia agir de outro modo. Ou seja, qual é o raciocínio aqui? O raciocínio é, poxa, essa pessoa podia escolher entre agir licitamente e agir de forma ilícita. E ela escolheu agir de forma ilícita. Portanto, ela podia agir de outro modo. Ela poderia ter escolhido o caminho da licitude. Então, o raciocínio geral, ele é esse, né? E aí o legislador, ele já prevê duas hipóteses em que ele antecipadamente entende que o sujeito não poderia agir de outro modo, ou seja, são hipóteses legais de inexigibilidade de conduta diversa. E aí, na aula passada, a gente viu duas hipóteses legais de inexigibilidade de conduta diversa, que são coação moral irresistível, né? Situações, portanto, em que um autor
imediato estar agindo por meio de alguém, este alguém que está sob coação moral irresistível, né? A gente diferenciou a coação física, que é excludente da conduta e, portanto, excludente do fato típico, da coação moral, que é um excludente da culpabilidade. Em todo caso, não haverá crime, né? A gente viu isso. E a gente viu também uma segunda hipótese legal de inexigibilidade com toda diversa, que era justamente a obediência hierárquica, que era a situação em que o sujeito agiu criminosamente, porém obedecendo uma ordem não manifestamente ilegal de um superior hierárquico, né? Situações, portanto, que estão previstas no artigo 22 do Código Penal. E o que a doutrina vai trazer? A doutrina vai dizer que, além dessas duas hipóteses, repito, coação moral irresistível e obediência hierárquica, né? Além dessas duas hipóteses, existem inúmeras e incontáveis outras que não estão previstas em lei, mas que traduzem situações de inexigibilidade de conduta diversa. Então, quando a gente estuda hoje as causas supralegais de exclusão da culpabilidade, o que a gente está estudando? A gente está estudando justamente hipóteses, né, de inexigibilidade de conduta diversa que não chegaram a ser previstas pelo legislador, tá? E é justamente esse o nosso assunto de hoje. Então, a gente vai começar pela primeira hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, que não está prevista em lei, mas que é trazida, suscitada pela doutrina, tá bom? Qual é a primeira hipótese? É o estado de necessidade exculpante. Tá? Então, primeira hipótese, estado de necessidade exculpante. Bom, quando a gente estudou o estado de necessidade, a gente viu tanto a teoria unitária quanto a teoria diferenciadora. A teoria unitária somente previa um estado de necessidade, que era justamente o estado de necessidade, que possuía como natureza jurídica a exclusão, né, a função de excluir a ilicitude da conduta, ou seja, era um estado de necessidade justificante, tá? Excludente, portanto, da ilicitude. Essa é a corrente adotada pelo Código Penal brasileiro, pela doutrina penal majoritária brasileira. Mas a gente viu também que existia uma doutrina minoritária que trabalhava o estado de necessidade como uma causa de exclusão, vezes da ilicitude, vezes da culpabilidade, que era justamente a teoria diferenciadora do estado de necessidade. A teoria diferenciadora, ela vai, como o próprio nome diz, diferenciar duas espécies de estado de necessidade. Um estado de necessidade que exclui a ilicitude e um estado de necessidade que exclui a culpabilidade. E aí, quem trabalha a ideia do estado de necessidade como uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade, trabalha justamente dentro dessa linha de pensamento, né? Ou seja, a ideia de que o estado de necessidade, por lei, só exclui a ilicitude, mas por orientação doutrinária excluiria também a culpabilidade. E quando é que ele vai excluir cada coisa? A gente já viu isso em aulas passadas. Ele vai excluir a ilicitude quando, vou falar bem devagarzinho agora para quem estiver copiando. Ele vai excluir a ilicitude quando o bem jurídico protegido tiver valor maior ou igual ao do bem jurídico sacrificado, repetindo, tá? Ele vai excluir a ilicitude quando o bem jurídico protegido tiver valor maior ou igual ao bem jurídico sacrificado. Exemplos:
sacrifico vida para proteger vida, ou sacrifico patrimônio para proteger vida. Então, eu sacrifiquei algo que é menos importante do que aquilo que eu protegi. Então, esse seria o estado de necessidade excludente da ilicitude, ou seja, o estado de necessidade justificante. E quando é que teríamos o estado de necessidade exculpante? Quando o bem jurídico protegido tiver um valor menor que o bem jurídico sacrificado. Tá? Repetindo, o bem jurídico protegido, ele tem um valor menor que o bem jurídico sacrificado. Bom, então, o que isso significa? Significa, por exemplo, que eu estou sacrificando vida para proteger patrimônio. Então, eu mato alguém para que essa pessoa não furte o meu carro. É diferente de um roubo, porque o roubo, ele não tutela só patrimônio, ele tutela patrimônio, integridade física, o patrimônio e vida. Né? Não, eu estou falando de alguém, por exemplo, que está no 10º andar, vendo alguém lá embaixo furtar o seu carro e mata essa pessoa para que essa pessoa não furte o seu carro. Essa situação, ela não estaria abarcada pelo estado de necessidade justificante. Porque o bem jurídico que eu protegi, patrimônio, vale menos que o bem jurídico que eu sacrifiquei, vida. Pois bem, então, para quem defende o estado de necessidade exculpante como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, qual é o raciocínio? O raciocínio é, olha, essas situações em que o bem jurídico sacrificado, ele vale mais do que o bem jurídico protegido, portanto, vida e patrimônio, por exemplo, né? Essas situações são situações que ainda assim não vão ser consideradas criminosas. Não poderei excluir a ilicitude, porque não há previsão legal para isso, mas poderei excluir a culpabilidade, não por haver previsão legal, porque não há. O artigo 22 não traz essa hipótese. Nós não adotamos a teoria diferenciadora. O único estado de necessidade que o Código Penal brasileiro prevê é o estado de necessidade justificante, ou seja, excludente da ilicitude, aquele, portanto, em que o bem jurídico protegido vale mais que o bem jurídico sacrificado. Esse foi o único que a gente previu em lei. Mas, ainda assim, sem previsão legal, haveria a possibilidade, dentro de algumas vertentes doutrinárias, haveria a possibilidade de exclusão da culpabilidade. Pois bem, então, a primeira hipótese que nós temos é o estado de necessidade exculpante como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, tá? Bom, então essa então é a nossa primeira situação. Uma segunda situação muito importante é a co-culpabilidade. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar no bate-papo. Vixe, aqui não me permite escrever, eu só consigo ler. Mas, Amandinha, se você puder, bota sem o hífen, co-culpabilidade, tudo juntinho, que é uma teoria de Zaffaroni. Aí bota, por favor, também, entre parênteses, o nome de Zaffaroni com 2 Fs. Então, a teoria da co-culpabilidade, né, ela é trabalhada por Zaffaroni dentro de que linha de raciocínio, tá? Zaffaroni, quando ele trabalha, né, a culpabilidade, ele vai desenvolver o conceito de culpabilidade por vulnerabilidade. E aí Zaffaroni, quando ele desenvolve o conceito de culpabilidade por vulnerabilidade, ele vai dizer que determinados sujeitos, em determinadas circunstâncias, eles acabam, de certo modo, sendo levados, forçados a cometer crimes.
E o Estado seria, de certo modo, corresponsável por esses delitos, já que o Estado, de alguma maneira, deixou esses sujeitos num estado de vulnerabilidade tamanho, tal, que essas pessoas precisaram cometer crimes, tá? Então, vamos imaginar aqui o seguinte exemplo, a seguinte situação. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar um sujeito que não tem onde morar, que é uma pessoa em situação de rua. Essa pessoa em situação de rua está num contexto de inverno, chuva, enchente, pandemia, tá? E essa pessoa em situação de rua acaba invadindo um imóvel do qual ela não é proprietária e nem possui a posse legítima. Então, ela acaba fazendo uma invasão nesse espaço. Quando essa pessoa pratica essa invasão, a Michelle está dizendo que é o tema dela de artigo. Quando essa pessoa faz essa invasão, o Estado, de alguma maneira, ele também é responsável por essa invasão. Por quê? Porque o Estado, ele não garantiu a esse sujeito direitos fundamentais básicos. O Estado, ele não garantiu o mínimo existencial a esse sujeito. Então, o Estado não garantiu minimamente o direito à saúde e o direito à moradia, para além de tantos outros direitos fundamentais que foram ali desrespeitados, ignorados pelo Estado. Então, esse mesmo Estado que não garantiu a saúde, que não garantiu a moradia, ele seria, de certa maneira, corresponsável pela violação de privacidade, corresponsável, portanto, pelo delito, né, referente à invasão praticada nesse território alheio, seja urbano, seja rural. E aí, vejam, Zaffaroni, quando ele trata da co-culpabilidade, Zaffaroni ele vai defender a co-culpabilidade como um atenuante de pena, tá? Então, Zaffaroni ele vai defender a co-culpabilidade como uma atenuante de pena, inclusive analisando o Código Penal brasileiro. Vocês sabem que Zaffaroni ele tem um livro escrito com um brasileiro, que é Nilo Batista. Então, Zaffaroni, quando ele analisa a teoria da co-culpabilidade, ele vai analisar como uma causa de atenuação de pena, como uma circunstância atenuante de pena. E o raciocínio seria, né, e passaria justamente pelo artigo 66 do Código Penal. O artigo 66 do Código Penal, se alguém puder botar aqui no bate-papo, que eu não consigo escrever, o artigo 66 do Código Penal, ele traz as chamadas atenuantes inominadas de pena. O que são atenuantes inominadas de pena? São circunstâncias atenuantes que não possuem previsão legal expressa, tá? Então, não há uma previsão legal expressa, mas ainda assim são circunstâncias relevantes e que, portanto, poderão sim atenuar a pena. A Mandinha botou aqui. A pena poderá ainda ser atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Então, o que acontece? A gente tem uma circunstância qualquer, que não tem previsão legal, mas que é uma circunstância que foi entendida e interpretada como relevante pelo juiz, e ela vai poder gerar atenuação de pena. Então, o juiz ele vai dizer, poxa, esse sujeito, ele praticou uma violação de domicílio, ele invadiu um território alheio, mas ele invadiu porque ele estava em situação de rua, passando fome, sem que o Estado garantisse para ele o direito à saúde, sem que o Estado garantisse para ele direito à moradia e tantos outros direitos fundamentais básicos. Então, o Estado não estava garantindo para ele o mínimo existencial. Essa situação de vulnerabilidade extrema, ela pode ser entendida como uma relação relevante tal que vai poder justificar a atenuação de pena. Aqui no Brasil, o pensamento de Zaffaroni, a teoria da co-culpabilidade, a ideia de culpabilidade por vulnerabilidade, aqui no Brasil, vai ser recepcionada
e trabalhada por um doutrinador brasileiro chamado Juarez Cirino dos Santos. Juarez Cirino dos Santos é um penalista e também criminólogo brasileiro, tá? Ele é do sul do Brasil, acho que do Paraná, e ele é marxista, tá? E ele vai, na sua obra, defender que a co-culpabilidade, na verdade, seria uma espécie daquilo que Cirino vai chamar de conflito de deveres. Para Cirino, toda situação de conflito de deveres exclui culpabilidade. O que seria conflito de deveres para Cirino? E aí, para Cirino, repito, para Cirino, todas as situações de conflito de deveres, todas excluem culpabilidade. Tá? Então, repito mais uma vez, para Cirino, todas as situações de conflito de deveres excluem culpabilidade. E mais especificamente para Cirino, a co-culpabilidade ou culpabilidade por vulnerabilidade seria uma espécie de conflito de deveres. Tá? Pronto. Então, qual é o raciocínio de Cirino? Para Cirino, a co-culpabilidade ela nos remete a uma situação de conflito de deveres. Por quê? Porque a gente vai estar diante de uma situação, e isso é praticamente o texto dele, tá? Porque eu estudei tanto para esse concurso que eu lembro das expressões que Cirino usava no livro. Cirino dizia assim: esse sujeito, ele está numa situação de conflito tal que ele precisará escolher entre o cumprimento da lei penal, ou seja, não furtar, não invadir territórios alheios, né? Ele estava entre o cumprimento da norma penal ou a não pivetização dos seus filhos e a não prostituição de suas filhas. Então, aquele sujeito que praticou o crime, ele estava entre cumprir as normas penais ou não prostituir as suas filhas, não pivetizar os seus filhos. E ele, entre cumprir o dever de assegurar os direitos fundamentais das suas filhas e filhos e entre o dever de cumprir as normas penais, ele acabou escolhendo proteger as suas filhas e filhos. Então, o que seria a co-culpabilidade? Seria uma situação em que o sujeito precisa, né? Não a co-culpabilidade como um todo, mas o que seria o conflito de deveres, né? O que seria o conflito de deveres? O conflito de deveres, então, seria uma situação em que o sujeito tem dois deveres a cumprir e é uma situação tal em que ele, se cumpre um, descumpre o outro. Se cumpre um, descumpre o outro. Ele não conseguirá cumprir os dois deveres simultaneamente. Então, se ele cumpre um dever, ele comete um crime. Se ele cumpre um dever, ele comete uma infração. Então, no popular, na gíria popular, ele fica entre a cruz e a espada. Então, de uma forma ou de outra, ele vai estar violando um dever. E aqui, nesse caso, o dever que ele acabou escolhendo violar foi justamente o dever de cumprir as normas penais. Então, esse sujeito, para não prostituir suas filhas, para não pivetizar os seus filhos, ele acabou optando por descumprir a norma penal. E ele descumpriu a norma penal cometendo um furto, violando o domicílio alheio, né? E por aí vai. Essas situações são admitidas jurisprudencialmente, né, como excludentes de culpabilidade? Não são, tá? Então, eu não vejo a co-culpabilidade ser usada como uma excludente supralegal de culpabilidade, muito embora haja ali uma defesa doutrinária nesse sentido, né? Por exemplo, a tese que vai ser defendida por Cirino. Mas vocês encontram, por exemplo, julgadores defendendo a co-culpabilidade ou conflito de deveres como atenuantes de pena. Então, realmente, como atenuantes de pena, a gente vai encontrar. E aí, Tailane, ela pergunta aqui, existe relação entre co-culpabilidade e o princípio da insignificância ou da bagatela? Existe relação? Existe. São coisas iguais? Não. Onde é que está a diferença?
o princípio da insignificância ou da bagatela é excludente da tipicidade, tá? Então, a bagatela é uma causa supralegal ou extralegal, já que não está prevista em lei, para a exclusão da tipicidade, ou mais especificamente, da tipicidade material. Isso é excludente de tipicidade. Agora, o que seria, então, a coculpabilidade? É uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade, e isso para quem entende a coculpabilidade não como uma atenuante de pena, e sim como uma excludente propriamente da culpabilidade, como conflito de deveres, que é a linha de entendimento de Serino. Então, a diferença vai estar, sobretudo, na natureza jurídica desses dois institutos, tá? Então, existem naturezas jurídicas distintas, tá? Repetindo, o princípio da bagatela, causa extralegal de exclusão da tipicidade, tá? Enquanto que a coculpabilidade seria uma causa supralegal ou extralegal de exclusão da culpabilidade, tá bom? Então, a diferença está, sobretudo, na natureza jurídica, na forma como a doutrina explica esses institutos, muito embora no plano fático, no plano prático, sejam situações que envolvam ali uma zona de interseção. Então, às vezes, por exemplo, se você está redigindo uma peça de defesa, você vai olhar para aquela situação fática e dizer, olha, existe aí, né, uma situação de bagatela. Caso Vossa Excelência não entenda que existe uma situação de bagatela para excluir tipicidade, existe um estado de necessidade justificante para a exclusão da ilicitude. Aí você vai e fundamenta. Caso Vossa Excelência entenda que esse estado de necessidade não exclui a ilicitude, eu ainda vou te provar que ele exclui a culpabilidade, como uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Aí vai trazer o conflito de deveres como uma espécie de causa, né, supralegal de exclusão da culpabilidade pelo estado de necessidade desculpante. Então, é a forma como você redige isso, né? Então, é bem variável. Você pode usar das mais variadas formas, mas, no fim das contas, são coisas formalmente diferentes, mas substancialmente próximas, tá? Bom, passando agora para um outro exemplo, tá? Que é bem significativo e bem interessante. O outro exemplo é a desobediência civil. A desobediência civil, ela é interessante porque ela ganha hoje, digamos assim, uma outra projeção, não apenas nacional, como também mundial. A desobediência civil, ela tem como maior exemplo no direito as manifestações de Mahatma Gandhi, né? O que seria, então, a desobediência civil? E aí, talvez, a principal referência para ser citada em desobediência civil seria Dworkin. Apesar de não ser um penalista, mas ele acaba sendo muito estudado por penalistas quando eles, né, trabalham a figura da desobediência civil. O que seria a desobediência civil como causa, né, extralegal de exclusão da culpabilidade? Na desobediência civil, a gente tem uma situação em que o agente pratica um ato, e isso é muito importante, não violento. Então, é um ato que não envolve violência nem ameaça contra a pessoa. Então, para a gente falar de desobediência civil, não pode haver violência, tá? Nem poderá haver ameaça grave contra a pessoa. Então, não houve violência contra a pessoa, não houve ameaça contra a pessoa. E 2, é um ato que visa a um bem comum, que visa a um bem geral, a um interesse coletivo. Então, diante dessas situações em que você, portanto, não envolve violência e visa um bem coletivo, você pratica atos de desobediência, ou seja, de descumprimento de normas. São atos, né, de descumprimento de normas, de desobediência. Então, você não faz
o que manda ser feito ou faz aquilo que proíbe, né, que se proíbe que seja feito. Essa é a desobediência civil, né? Ela pode se dar por meio de um fazer ou por meio de um não fazer, conforme tenha sido a respectiva ordem que tenha sido dada, né? Então, se foi uma ordem de fazer, a desobediência se dá por meio de um não fazer, e se for uma ordem de não fazer, a desobediência se dá por meio de um fazer. Então, é você, né, descumprir aquilo que foi ordenado. A desobediência civil, ela pode ser entendida dentro dessa perspectiva como causa supralegal ou extralegal de exclusão da culpabilidade, né? Então, vamos imaginar, por exemplo, a situação em que estudantes secundaristas ocuparam as escolas. Então, houve ali uma ordem de desocupação sob pena de crime de desobediência, né? Ou sob pena de desacato, seja o que for, né? Houve uma ordem de desocupação e os estudantes secundaristas não cumpriram. Ou, eu não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, os estudantes da UFBA ocuparam a reitoria. Vocês lembram disso? Em que a polícia entrou sem... Foi aquele episódio que a polícia entrou sem os nomes? Na Sim. farda? Sim, entrou, a polícia entrou. Mas isso aí que você tá falando, Aline, foi lá na faculdade de Direito, não foi o caso da reitoria? Isso, Moja, que foi na época de ACM, da quebra do painel, não foi? Na época de ACM foi há muito tempo atrás, eu estava no colégio ainda. Foi uma outra situação. Aqui eu estou falando de uma situação mais recente, que ocuparam a reitoria. E aí teve ordem de desocupação e os estudantes não cumpriram. Então, os alunos fizeram a greve estudantil. Vocês não lembram disso, não? Vocês não estavam na faculdade, não, gente? Eles não estavam, não, eu já estava. Você estava, Amandinha? Eu estava. Foi o quê mesmo? Me lembra aí. Pai, eu não sei se foi no... Não foi no final da última greve. Eu não faço a mínima ideia. Foi na época da PEC que congelava os gastos com a Foi a PEC de congelamento dos gastos, esse mesmo. Foi. Isso mesmo. Pronto. Então foi isso. Os estudantes, eles protestaram na época, né? E aí eles ocuparam a reitoria em protesto, né? Fizeram uma greve estudantil. Na época eu lembro porque eu estava em estágio probatório. E aí eu lembro que tinha alguns professores que estavam fazendo chamada, o que é absurdo, porque violava, né, o direito de greve. E aí os professores que estavam fazendo chamada estavam reprovando os alunos grevistas. E os alunos grevistas, por outro lado, eles estavam desligando a luz da faculdade. Foi quando eu entrei na faculdade como professora. E aí, já que os professores estavam fazendo chamada para reprovar esses alunos, os alunos grevistas estavam desligando a luz. E a gente chegava para dar aula, não tinha luz. E aí chegaram que até alguns professores cogitaram ir ao Ministério Público do Trabalho para poder processar os estudantes da Faculdade de Direito por crime contra as organizações de trabalho. Um completo absurdo, né? Enfim, coisas da nossa FDUFBA, né? E o que eu falava não, os professores que querem continuar dando aula, eles têm o direito, né? Liberdade, mas eles não vão ter o direito de dar falta aos estudantes grevistas. Liberdade também, né? Direito de greve. Mas, enfim, eu lembro bem desse período. E aí os estudantes, eles ocuparam a reitoria. Inclusive, teve um movimento social para levar comida, para levar coisas para quem estava lá ocupando a reitoria. Os estudantes que não estavam fazendo greve, eles levavam as comidas lá para a reitoria e fazia, enfim, tudo que os estudantes que estavam lá precisavam, a gente levava para continuar a movimentação. Eu lembro super disso. Lembro super. Na época, eu estava doida para poder aderir, mas como eu estava no probatório, eu fiquei morrendo de medo.
Né? E aí eu falei, olha, gente, eu não vou impor nada a vocês. Se quiserem que eu dê de novo o semestre inteiro, eu dou. Então, quem quiser assistir a aula agora, vai assistir. Quem quiser assistir depois, quando terminar a greve, vai assistir. E o esquema é esse. Que é o que eu faria, inclusive hoje. Né? Inclusive hoje, como uma forma de respeitar ali a liberdade de manifestação de quem quer que fosse. Thay está dizendo aqui, tem um documentário chamado Winter on Fire, que fala de que fala de uma onda, acredito que seja a onda, de revoluções, pronto, é isso, uma onda de revoluções por direitos civis na Ucrânia, que tem exemplos muito bons de desobediência civil. E tem a Primavera Árabe, né? Sim. Ó, o João tá dizendo aqui, eu me lembro bem, porque na época tava ocupando o IFBA. Então aí, ó, o João é exemplo vivo aqui. Né? Então, imagine, João, se você tivesse sido processado por descumprir uma ordem judicial que determinava que você saísse imediatamente do IFBA. E aí, o que é que você diria? Qual seria a sua linha de defesa? Né? Você poderia dizer, primeiro, da exclusão da ilicitude. Você ia falar, não, eu estava em estado de necessidade. Dificilmente o juiz se convenceria, porque ele dizia, não, mas qual era o perigo atual? Porque o congelamento de gastos públicos não gera um perigo atual, na verdade gera um perigo futuro, né? Porque atualmente o orçamento é X. O grande risco é esse orçamento estar congelado, qual é a repercussão e reflexo que isso vai ter no futuro. Então você não conseguiria perfeitamente alegar na sua defesa o estado de necessidade justificante, porque não há ali um perigo atual, um perigo que está acontecendo. É um perigo que se projeta para o futuro, já que esses gastos, né, estão ali congelados. E aí você alegaria na sua defesa o estado de necessidade exculpante em virtude da desobediência civil. Você vai dizer, olha, foi um ato pacífico, foi uma manifestação pacífica de pensamento que visa a um interesse coletivo, a um interesse comum. Então, a desobediência civil, que é muito bem trabalhada por Dworkin, né, no Levando os Direitos a Sério, que é um livro de Dworkin, ele fala da desobediência civil. E aí, uma curiosidade, quando eu fiz a seleção do doutorado, eu que não costumo ser primeiro lugar em nada, eu não sou. Não sou porque eu nem estudo para isso. Não estudo. Eu, quando fiz de vestibular, eu queria passar para direito, ponto. Eu não queria ser a primeira colocada, nunca. Eu, quando fiz OAB, eu queria passar na OAB, ponto. Eu não queria ser a primeira colocada. Eu, quando fiz o doutorado, eu também não tinha nenhuma pretensão de ser a primeira colocada, mas eu não queria perder. Que era algo que eu queria muito, assim, muito. E eu, há 3 dias atrás, desapeguei para jogar fora a minha xerox de livro, do livro de Dworkin, que caiu na minha seleção de doutorado. Eu, quando vim aqui para Itacaré, foi quando eu joguei fora as xerox de faculdade que estavam na mala do meu carro, que até hoje eu não tinha jogado. Imagine, gente, xerox de faculdade, que estava na casa do meu tio, porque eu não tinha espaço para guardar, e aí ele se mudou e me devolveu. Aí eu joguei fora. E aí esse livro de Dworkin, dentre as 1000 informações, né, o Levando os Direitos a Sério, tinha um pedacinho bem pequeno, que era basicamente uma nota de rodapé, que falava da desobediência civil. E eu tinha lido o livro todo, lido e fichado o livro inteiro, inclusive a nota de rodapé. E aí, quando eu fiz a prova do doutorado da UFBA, quem, por acaso, porque na época era assim, sorteava, não sei como é que escolhia, qual seria o professor do doutorado que faria as perguntas que seriam respondidas pelos candidatos. E aí o professor que naquele ano fez as perguntas foi o professor Fred Didier. E aí Fred, miserável, eu amo Fred, viu? Mas ele foi miserável nessa prova. A pergunta que Fred fez foi justamente qual era a opinião de Dworkin sobre a desobediência civil. Isso foi algo que na leitura em si me chamou a atenção, porque eu sou penalista. Então era algo que para mim interessava muito. E aí, quando li, eu li circulando a notinha de rodapé, fazendo vários comentários.
E aí Fred perguntava qual a opinião do autor sobre a desobediência civil. E eu lembrava. Então eu respondia assim com um livro assim fresco na cabeça. Eu lembrava tudo. E aí eu fui a primeira colocada no processo de seleção do doutorado. Eu era a mais nova da seleção e eu fui a primeira colocada na prova escrita, que não era identificada, né? Então isso para mim foi algo super bacana, porque foi um pedaço do livro que eu realmente me interessei. Não era de dizer que eu estava lendo por ler ou lendo só pela seleção, porque eu nunca fiz isso, né? Nunca fiz. Yuri tá falando aqui da... calma, peraí. Tá. João Carlos disse aqui, tem Trope também fala disso, mas ele é mais clássico, né? Vou ser bem sincera, viu, João? Não sei porque eu nunca li. John Rawls, eu li a Amandinha no doutorado, eu lembro que eu tive que ler tanto no mestrado quanto no doutorado, mas é isso, era um autor que seguia uma linha mais utilitarista, então não serviria tanto para a gente usar no direito penal. Muito embora o direito penal tenha uma influência muito grande do pensamento utilitarista, da visão de justiça para John Rawls, mas nessa linha de entendimento de exclusão da culpabilidade, sem previsão legal ainda mais, a gente não conseguiria usar tanto ele, né? Bentham também vai ser um autor meio que de transição, né, entre século XIX e século XX, que vai trabalhar uma outra linha. É isso, eu não lembro exatamente. John Rawls não era um autor que a gente trabalhava de uma forma tão vinculada a direito penal. Eu lembro que quem trabalhou com a gente John Rawls foi... Quem foi, meu Deus? Ou foi Valber ou foi Marília Muricy. Mas não sei exatamente qual era a linha que ele defendia, né? Era uma outra concepção de justiça. Eu lembro que era um outro marco paradigmático, outro marco teórico de justiça. Era um olhar de justiça diferente do olhar de justiça de Dworkin. Agora, o olhar de Dworkin também está super superado, né? A ideia de de uma interpretação correta, da interpretação correta, é algo que também já está totalmente superado. Mas, de toda maneira, no direito penal, né, que é um direito que avança com passos muito curtos, o livro... Yuri deu aqui uma sugestão que eu gosto muito, tá? O livro de Sandel de Justiça é realmente um livro muito bom. E eu acho que já é um livro que compreende uma concepção de justiça muito mais adequada à nossa visão de sociedade hoje, tá? Eu gosto muito do livro de Michael Sandel de Justiça, eu gosto bastante. E é um livro que vai citar, né, diversos outros autores. Eu gosto também, gosto bastante. Então, assim, a concepção de Dworkin de desobediência civil é uma concepção muito pertinente para o direito penal, porque, assim, existem determinadas situações em que o direito ele acaba indo de encontro aos anseios sociais, aos anseios populares. Então, você vai ter que avaliar o juiz, né, o juiz Hércules de Dworkin, aquele juiz que vai estar buscando a decisão correta, ele vai ter que buscar, né, dentro desse sentimento de justiça, dentro dessa concepção de justiça, qual seria a decisão adequada, a decisão correta a ser seguida, e essa decisão correta é uma decisão que poderá, dentro dessa linha, admitir, contemplar, aceitar a desobediência da própria lei, das próprias normas jurídicas, caso se entenda que elas são normas, que esses comportamentos de descumprimento das normas são comportamentos que buscam uma justiça social, um bem comum, um interesse comum, como é, por exemplo, o caso da melhoria do ensino público, da saúde pública, né? Temos o dever moral de desobedecer às leis injustas. É exatamente isso, Amandinha. É a frase que traduz de maneira perfeita o pensamento de Dworkin, né? E é justamente por isso que essa desobediência a essas leis injustas não poderia ser considerada um crime.
E aqui, só para fazer um link também interessante, né? O crime de desacato, muito embora desacato e desobediência sejam coisas distintas, e que a gente não tem tempo para desenvolver, né? O desacato para a Corte Interamericana de Direitos Humanos não pode ser uma conduta criminalizada. Não pode ser porque viola a liberdade de expressão, né? Por inúmeras razões, seria uma expressão antidemocrática, tá, do Estado. Então, a Corte Interamericana de Direitos Humanos recomenda a não criminalização do desacato. O STJ no Brasil chegou, num primeiro momento, há poucos anos atrás, a decidir conforme a Corte Interamericana de Direitos Humanos e voltou atrás. Então, o STJ meio que foi e voltou, né? Então, acho que é um tema também bem bacana para quem quiser escrever, que é a questão da criminalização do desacato. Se ela se compatibiliza ou não com as excludentes supralegais de culpabilidade em direito penal. E a última que eu queria falar, que a gente ainda tem 4 minutos, a última que eu queria falar aqui com vocês seria a causa supralegal de exclusão da culpabilidade do motivo de consciência. Tá? Amandinha, enquanto eu vou explicando, se você puder, pega, por favor, para mim, o Código de Ética Médica e tenta identificar, porque eu não sei qual é, o dispositivo que fala do motivo de consciência. Eu acho que ele usa a expressão motivo de consciência, ou então usa a palavra consciência, alguma coisa assim. Eu lembro que é um artigo que fala mais ou menos disso. Pois bem, essa é uma situação que vai ser tratada por Klaus Roxin. Yuri, já já eu passo a palavra para você. Você levantou a mão, já já eu te passo a palavra. Bom, Klaus Roxin, quando ele analisa, né, o motivo de consciência, ele primeiro diferencia o motivo de consciência do motivo de convicção. O motivo de convicção, ele estaria ligado a fatores ideológicos. E aí Roxin diz, olha, o motivo de convicção, ligado, portanto, a fatores ideológicos, ele não exclui a culpabilidade. Mas o motivo de consciência exclui. Então, o motivo de consciência estaria ligado a fatores não ideológicos, tá? Mas sim a fatores religiosos. E aí Roxin, ele vai, então, fundamentar o motivo de consciência na liberdade religiosa que está prevista na nossa Constituição, tanto na Constituição alemã quanto na própria Constituição brasileira. Então, o motivo de consciência, deixa eu ver como é que eu explico isso para vocês. Ele seria um desdobramento, tá? Um desdobramento da nossa liberdade religiosa. E aí, qual é a situação, tá? Que vai ser trabalhada a partir desse raciocínio do motivo de consciência por Klaus Roxin. Roxin, ele vai dizer o seguinte: imagine um médico, né, que por motivo religioso seja contra a transfusão de sangue. Por exemplo, sei lá, um médico testemunha de Jeová. Ou um médico que por motivo religioso seja contra o aborto. Não se pode exigir desse médico que opere uma transfusão de sangue. Não se pode exigir desse médico que opere um aborto. Ou seja, a gente não pode exigir dele conduta diversa, né, que não a recusa à realização desses procedimentos, já que este médico ele tem o direito constitucional à sua liberdade religiosa. E entendo o direito constitucional à sua liberdade religiosa, ele não vai poder ser forçado a realizar uma transfusão de sangue. Ou seja, Roxin, ele vira, né, um exemplo. Ele dá uma outra perspectiva de um exemplo que para a gente é muito estudado na faculdade. Vocês estudam, por exemplo, a questão da testemunha de Jeová? Muito provavelmente, quando vocês estudam a situação ou da pessoa que se recusa a receber transfusão de sangue, ou da pessoa que impede que o seu filho ou filha receba a transfusão de sangue.
mas vocês provavelmente nunca pensaram na situação de um médico ser testemunha de Jeová. Então, a gente estaria, por exemplo, diante de um caso em que o paciente quer receber a transfusão, mas o médico se recusa a fazer a transfusão, porque o médico, por motivos religiosos, é contra a transfusão. Porque para a concepção religiosa daquele médico, se ele faz a transfusão de sangue para o paciente, ele vai estar matando o paciente, dentro da concepção religiosa dele. Então, para Roxin, se esse médico se nega a realizar a transfusão de sangue, não se podia exigir dele conduta diversa. Eu não poderia exigir dele em analisando não de uma perspectiva abstrata, mas em analisando a própria realidade dele. Eu não poderia exigir dele conduta diversa. O pensamento de Roxin é um pensamento bem polêmico, mas eu acho que aqui no Brasil, Juarez Cirino dos Santos vai trabalhar muito bem isso. Cirino, ele vai dizer o seguinte, e aí eu concordo com Cirino. Cirino, ele vai dizer, olha, se não houver nenhum médico naquele centro médico para realizar o procedimento, aquele médico que é testemunha de Jeová, ele é obrigado a fazer sob pena de responsabilização criminal. Então, Cirino, ele já diz logo, olha, não vou aceitar o motivo de consciência como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, caso não haja nenhum outro médico para realizar o procedimento. Então, se só tem ele vai ter que fazer. Pouco importa se ele é testemunha de Jeová, se ele é católico, se ele é ubandista, pouco importa. Ele vai ter que fazer. Agora, e para mim é aí que entra a grande sacada de Cirino. Cirino vai dizer, olha, mas se a gente estiver diante de uma situação em que houver outro médico disponível ali para realizar o procedimento, é um posto médico, então, que tem mais de um médico, um que é testemunha de Jeová e outro que não é, aquele que é testemunha de Jeová não vai poder ser obrigado a realizar o procedimento. E se ele se recusa, ele não vai poder ser responsabilizado criminalmente. Qual seria a imputação criminal que poderíamos aplicar a ele numa situação dessa, né? Em que tem dois médicos, ele se nega e outro faz. Ele responderia, formalmente falando, por que crime? Ele responderia por tentativa de homicídio impróprio. Chega um paciente para ele que precisa de transfusão de sangue, ele diz, não, eu sou testemunha de Jeová, não vou fazer. Ele, formalmente falando, responderia por tentativa de homicídio omissiva imprópria. Por quê? Porque se ele não fizer a transfusão de sangue, o paciente vai morrer. Então, a tentativa de homicídio omissiva imprópria. Né? E aí, Cirino, ele vai excluir a imputação delitiva da tentativa de homicídio omissiva imprópria pela via do motivo de consciência, dizendo, não, se existe um outro médico que não é testemunha de Jeová, ele não vai poder ser obrigado a realizar o procedimento. E eu acho que aí Cirino encontra realmente a linha de equilíbrio perfeita, que vai, de alguma maneira, equalizar e equilibrar o motivo de consciência religiosa e o dever de cumprimento das normas penais. Então, eu acho que Cirino fica numa linha de ajuste perfeita. Tá? E aí, o Código de Ética Médica, ele atualmente prevê isso. Prevê de certa forma, né? E aí, assim, não era a redação originária do Código de Ética Médica, e a Amandinha botou aqui. O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariam os ditames de sua consciência ou a quem não deseja, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente. E é direito do médico recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência, que fala justamente do que eu estava colocando aqui para vocês. Originariamente, o Código de Ética Médica não trazia isso, né, mas passou a trazer justamente em virtude, né, dessas discussões.
que coloca, óbvio, a gente diante de uma situação super polêmica, né? Por exemplo, aqueles médicos que se recusaram a realizar o aborto na garota de 10 anos de idade que foi estuprada. É direito do médico se recusar a realizar esse aborto? Eu entendo que sim, desde que haja outro médico para realizar o procedimento. Porque se não houver, vai ter que fazer, sob pena de responsabilização criminal. Né? Então, eu acho que aí é a justa medida, né? Assim, no meu olhar, no meu entendimento, equilibrada. E pronto, fechamos, né? 10h15, quem quiser já desligar, tá liberado. E aí eu passo a palavra para Yuri, que levantou a mão querendo fazer uma pergunta. Professora, eu tô com uma dúvida desde o início da aula a priori. A senhora falou no início que tinha dado na última aula o assunto da exigibilidade de conduta diversa. Eu particularmente não lembro da senhora ter dado na última aula esse assunto. A senhora deu? Eu falei de coação moral irresistível e de obediência hierárquica. Essas são as causas legais de exclusão da culpabilidade. Estranho, porque eu não tenho nada disso anotado. Eu anoto suas aulas, né? A última coisa que eu anotei foi embriaguez pré-ordenado. É estranho, pode ser algum vacilo meu mesmo. Não. Pode ser também um erro meu. E aí, se eu não tiver falado, me avisem, que aí, se for o caso, depois eu gravo para vocês. Exato, eu achei estranho porque a senhora já entrou em excludentes de culpabilidade, e pela ordem aqui dos assuntos de culpabilidade, depois da potencial consciência da ilicitude, vinha a exigibilidade de conduta diversa, né? E eu estudei esse assunto porque eu precisei para o artigo, e eu não lembro. Entendeu? Entendi. Pronto, então, assim, a parte legal é muito pequena. Eu gravo, então, um vídeo e mando para vocês. Porque Gui também está dizendo aqui que ele também não tem anotado. Eu vejo, Gui, porque eu no meu computador, cada aula eu vou anotando o que eu falei, tá? Então, eu faço isso. Faço isso e gravo para vocês. Então, assim, só para organizar a ideia. A gente vai trabalhar a inexigibilidade de conduta diversa como causa de exclusão da culpabilidade. Tanto o regramento legal quanto o regramento supralegal. Hoje, a gente acabou vendo o regramento supralegal, ou seja, fora da lei, mas a gente tem que também entender o regramento legal. E aí eu gravo e mando para vocês. Ok, e aí eu obrigado. eu não sei se eu consigo mandar amanhã, porque amanhã eu tenho uma aula, eu tenho banca o dia todo, e de noite eu tenho uma aula de penal 3. Mas depois de amanhã, seguramente, se eu não conseguir mandar amanhã, eu mando depois de amanhã. Uma parte só com a partezinha das causas das causas legais de exclusão da culpabilidade, que vai dar mais ou menos uns 20 minutos. E a senhora tá devendo também vídeo para penal 3, daí. Para penal 3? Não. Penal 3 foi todo. Não, a senhora tinha dito que você disse que ia gravar alguns vídeos, porque semana que vem ia ser... Não. Se ele conseguisse viabilizar, participar. Por enquanto, eu ainda não consegui trazer o professor externo. Então, vai depender disso. Se ele puder participar, eu gravo. Se ele não puder participar, vai ser aula normal. Entendi. Mas mesmo assim vai ficar faltando um assunto, porque semana passada a gente não deu prescrição. Amanhã vai começar a prescrição e seriam 2 aulas de prescrição. Aí seria essa semana e a próxima ficaria faltando um assunto. Pronto, beleza. Mas aí, para eu gravar, eu vou precisar primeiro saber onde que a gente parou em prescrição para poder gravar a parte final. E aí eu vou fazer isso caso a gente não consiga na própria aula finalizar. Vai depender muito dele conseguir ou não participar. Eu ainda não consegui organizar os horários com ele. Dani, mas então... até amanhã eu vou ter já um retorno definitivo. Diga, Mandinha. Não, estão me perguntando aqui no WhatsApp se um artigo feito em trio é motivo para zerar ou apenas de diminuição de nota. Diminuição. Tá. Diminuição. Porque ele vai ser avaliado com rigor maior, né? Porque foi um trabalho dividido em 3. E era para ter sido dividido em 2. Minha dupla até perguntou para a Amandinha aqui no WhatsApp se a senhora corrigiria um pouquinho depois das 5 páginas. No caso, meu artigo só ficou... Eu não corrijo, mas não perde ponto. Eu não corrijo, mas não perde ponto. Não perde ponto.
Pronto, porque só ficou Então tá até de as 5 boas. páginas, as 3 primeiras linhas da conclusão. De Que é o boas, de resto boas. todo a gente. Tá, Viu? pronto. Não vai ser corrigido para além das, mas também não perde ponto. Michele perguntou aqui se vai ter aula para o noturno no próximo semestre. Vai. Eu pedi para o departamento o que sobrou, que eu só posso pegar o que sobra, né, gente? Que eu sou uma das mais novas. Então, eu pedi penal 2 e 3. Não consegui pedir 3 e 4, era o que eu queria, mas não consegui. Eu pedi 2 e 3 de novo. Eu não sei nem se eu quero ficar logo a professora de penal VEA que escolhe antes. Eu acho que eu tô bem com escolher por último. Tô bem com isso por enquanto, viu? Quem ficou com penal 4, Dani, por curiosidade? Não sei, porque David passou para mim já, tipo, professor, em amarelo estão as matérias que já foram escolhidas. Em branco tá as que você ainda pode escolher. Aí eu falei, beleza, então bote SS. Ah, entendi, obrigada. Aí eu pedi 2 e 3. Mas veja, pedir 2 e 3 não por preferência da disciplina, tá? Eu pedi 3 porque eu tenho a turma de penal 2, então eu gosto de seguir vocês. Ainda que vocês não gostem de seguir a gente, não sei, né? Acho que às vezes até é ruim pro aluno, mas é que a gente meio que se apega um pouco com a turma. E os de penal 2 eu peguei porque o horário da outra era um horário muito ruim para mim. Então, assim, eu até amo o penal 1 e amo o penal 4. Então, não é nem dizer que eu gosto mais de penal 2 do que das outras matérias. Eu gosto de todas. Mas eu gosto de todas e todo semestre eu peço nas faculdades para pegar penal 1, 2, 3, 4, 5 e criminologia. Minha meta de semestre é sempre essa. É pegar todas as matérias, sempre. Sempre. Michele, obrigada pelo elogio. Eu conto sempre que as primeiras turmas que eu dei aula fizeram abaixo-assinado para eu sair, dizendo que minha aula era péssima. Então, para mim, dá um gostinho muito mais especial. Não era. O pior que não era um absurdo, não, gente. Se tá todo mundo criticando, é porque a gente tem que aprender com as críticas, né? A gente tem que ouvir com atenção, entender e ver o que a gente pode melhorar. Então, saber ouvir é isso. Então, eu tô sempre atenta ao que vocês dizem para tentar ir aprimorando. Não, João, eu acho que vai ser maior. Vão ser 2 horas em vez de uma só. Então, vai ser melhor. Eu acho que a gente vai chegar na medida perfeita. Muito melhor. Muito melhor mesmo, eu também acho. Mas é bom que eu vou continuar com vocês em penal 3. Né? Assim eu espero. Tá bom, minha gente? Então, Amandinha, você me lembra, para não esquecer, para eu gravar a parte de causas legais? Lembro. Você quer que eu te lembre quando? Amanhã mesmo, eu quero ver se eu gravo amanhã. Amanhã você vai pra praia, Dani. Nada de gravar amanhã. Não, amanhã eu ainda não vou conseguir, mas depois de amanhã eu vou. Depois de amanhã eu vou pra praia. Aí também vou de esquecer de vocês, viu? Esquecer pra sempre. Tá bom. Beijos. Ó, o Jorge tá perguntando se a vaga é reservada. Quem sabe? E aí, meu filho? Não, viu? É loucura. Mantenha seu score, viu, Diógenes? É a loucura da UFO que a gente já conhece. Tá, e botou aqui, Pro, tem uma dúvida muito geral. Eu posso dizer que a tipicidade e a antijuridicidade recaem sobre o fato e a culpabilidade recai sobre o autor? Repare, se você for num pensamento tradicional, sim. Mas num pensamento mais moderno e contemporâneo, todos os juízos recaem sobre o autor especificamente considerado. Todos. Viu? Gente, nem se preocupem com score, ninguém fica atrás de aula 9h15 da noite, ninguém. Só vocês doidos e doidas. Ninguém vai querer, vamos ser só nós. É bom que nosso semestre vai ser top, sem nem haver concorrência, mas vai ser top, viu?
Mas é um horário puxado. Eu reconheço isso. Eu estarei, eu na 12 ou na 13. O povo daqui da casa quase me mata. Quando eu lembrei que eu ia ter aula de vocês, que eu falei assim, gente, esqueci. Porque foi um negócio totalmente aleatório. Eu tinha mandado uma mensagem pra Thaís Bandeira, ela falou, Dani, depois da aula eu te mando. Aí eu falei, gente, olha, a gente vai ter que jantar rápido, porque eu tenho uma aula hoje. O pessoal, como assim você tem aula hoje? Eu falei, rapaz, lembrei agora, tem uma aula. Quase me matam. Como assim? Você tem aula 9h15 da noite? Eu falei, 9h15. E termina que horas? Eu falei, olha, formalmente 10h10, mas materialmente, substancialmente falando, 10h30. Quase me matam. Dani, eu acho melhor horário. Eu acho melhor Rapaz, horário. olha, eu não vou mentir, Lua. Eu não vou mentir, eu gosto, viu? Porque eu sou uma pessoa notívaga. Eu não consigo dormir cedo. Ontem, quando a gente chegou na casa aqui, todo mundo foi dormir cedo e eu fiquei, tipo, sem saber o que fazer. Eu não gosto de dormir cedo, não. Não gosto. Não consigo. E se a gente deita pra dormir mais cedo do que a gente consegue, a gente tem insônia. Então eu prefiro deitar pra dormir tarde, que aí você já deita com sono. Então, agora é hora de trabalhar. Agora eu vou começar a dar uma corrigidinha em provas. Bom, fechamos então nossa aula de hoje. Semana que vem já estarei em Salvador. Vida normal, computador de casa, vida chata, sem praia, bronzeada. E aí a gente vai retomar aqui para poder fechar nosso assunto de semestre. Eu vou passar um videozinho que eu quero que vocês assistam para a aula que vem, que é um vídeo de Luiz Greco falando sobre concurso de agentes. Mandinha, se você puder, bota assim no YouTube, Teoria do Domínio do Fato, Luiz Greco, que vai ter uma aula de Luiz Greco de 40 minutos, mais ou menos, na Emerge, que é a Escola de Magistrados do Rio de Janeiro. E aí manda aí no grupo para o pessoal ler, ou para o pessoal assistir. E tem um artigo também de Luiz Greco sobre esse tema no Conjur. Eu acho que é dele com a Laor Leite. Então façam a lida, né, desse assunto e assistam o vídeo, porque vai ser indispensável para a aula que vem. Assim, indispensável. Assistam. Vai ter que dar um jeitinho. Vou mandar os 2 links. Ah, a Luana já mandou, mas vou mandar os 2 links de qualquer jeito no grupo agora. Pronto, perfeito. Tá bom, minha gente? Um beijo para vocês, viu? Boa semana para vocês. Boa noite, todo mundo. Boa noite para todo mundo.